Olá! Hoje teremos um vídeo muito pedido aqui no nosso canal. E eu também tenho o meu pedido. É um like. Faça sua inscrição, ative o seu sininho, maratone, compartilhe e comente. Te aguardo por lá. Lá a gente pode papear. Nossa personagem de hoje é Maria Antônia Josefa Joana de Habsburgo-Lorena, que nasceu no Palácio Imperial de Hofburg. Era a penúltima dos 16 filhos da imperatriz Maria Teresa da Áustria e de Francisco I do Sacro Império Romano Germânico. A educação de Maria Antonieta durante sua infância foi desleixada, e isso fez com que ela tivesse dificuldades de alfabetizar-se e depois de falar e escrever corretamente alemão, francês e italiano. Maria Teresa, sua mãe, usou Antônia como um peão no jogo político para cimentar uma nova aliança entre a Áustria e a França, até então nações inimigas. Isso era necessário porque, desde a década de 1750, franceses e austríacos estavam costurando um acordo político que visava a aproximação dos dois países. Essa aproximação se deu principalmente porque temiam o crescimento da Prússia e tinham interesses contra os ingleses. Antonieta era descrita como preguiçosa e indisciplinada e não tinha o conhecimento necessário para desempenhar o papel de uma rainha. Por isso, foi submetida a um programa educacional projetado especialmente para ela. Em 19 de abril de 1770, foi celebrado o casamento por procuração. A partir desse momento, Antônia foi oficialmente chamada de Marie Antoinette Dauphine de France. Quando o casamento aconteceu, Maria Antonieta tinha 14 anos e Luís Augusto 15. O casal viu-se pela primeira vez e ela notou que o marido era muito diferente do descrito durante as negociações de casamento. Era desajeitado, inábil e já bastante forte para a sua idade. O casamento foi celebrado em 16 de maio, numa cerimônia solene em Versalhes. Ao final da cerimônia, os noivos foram deixados a sós, mas o casamento não foi consumado. Devido ao ódio cultivado pela Áustria, Maria Antonieta não era vista com bons olhos pela maior parte da corte francesa. Luís sentia um estranho sentimento de repulsa contra ela. Segundo um relatório do primeiro cirurgião de Luís XV, o Delfim não sofria de qualquer deformidade, mas de uma barreira psicológica devido à sua educação preconceituosa. No entanto, com o passar do tempo, a Delfina conquistou o coração e a simpatia do marido, se não o amor, que confidenciou às suas tias que achava sua mulher muito atraente. Maria Antonieta realizava corridas de cavalos, participava de bailes de máscaras, jogava cartas e comprava roupas e joias caras. Seus gastos incomodavam a muitos, incluindo a gente da nobreza que já desgostava dela pelo fato de ser austríaca. Alguns historiadores entendem que os gastos da rainha foram uma forma que ela encontrou de reforçar a sua autoridade sobre a nobreza. A popularidade da rainha começou lentamente a declinar. Começaram a circular panfletos escandalosos contra ela, que passou a ser chamada Madame Scandale. Maria Antonieta também foi acusada de influenciar a política e seu marido. Sob a fachada de frivolidade e alegria da rainha, estava a melancolia de uma mulher frustrada e insatisfeita. Ela sentia a necessidade de se entregar ao divertimento dispendioso, caros e extravagantes vestidos, colossais penteados e até mesmo os jogos de azar. Na primavera de 1775, o criticado programa econômico do ministro das Finanças, Jacques Turgot, levou a graves distúrbios com a eclosão de motins em toda a França, conhecidos como a Guerra da Farinha. Foi nessa ocasião que se atribuiu a Maria Antonieta a frase: "Se o povo não tem pão, que coma brioches". José II
Passou a criticar a irmã por sua frivolidade, seus desperdícios e suas amizades. Maria Antonieta reaproximou-se do rei e, em agosto de 1777, o casamento foi oficialmente consumado. No início de 1778, estourou a Guerra de Sucessão da Baviera. A rainha, sofrendo pesada chantagem psicológica pela mãe e habilmente manipulada pelo embaixador Mercy, esforçou-se para promover os interesses austríacos junto ao marido. Mas isso despertou a oposição dos ministros do rei e a desconfiança de parte dos súditos. A partir de então, Maria Antonieta passou a ser chamada a Austríaca. Em dezembro de 1778, Maria Antonieta deu à luz, sendo seu parto assistido por toda a corte, como determinava a etiqueta. Em 29 de novembro de 1780, a imperatriz Maria Teresa morreu. Com apenas 18 anos, Maria Antonieta tornou-se rainha da França. Quando Maria Antonieta recebeu a notícia, desmaiou. Em 22 de outubro de 1781, para a alegria do rei e da nação, a rainha deu à luz ao tão desejado sucessor ao trono, que recebeu o nome de Luís José. Ainda que a felicidade pelo nascimento do Delfim tenha se espalhado por todo o país, não impediu a circulação de panfletos satíricos que questionavam a paternidade da criança. Ao todo, tiveram 4 filhos: Maria Teresa, Luís José, Luís Carlos e Sofia Helen. Ela adorava crianças e, segundo algumas fontes, além dos seus filhos naturais, o casal teve 4 filhos adotivos, dentre eles um escravizado, e Ernestine Lambriquet, filha de uma criada, conforme já foi descrito em vídeo aqui no canal. Não deixe de assistir e entender essa história. O excesso de luxos e de dinheiro gasto em diversões fúteis fez com que Maria Antonieta fosse chamada por alguns de Madame d'Este. Detalhe importante da vida de Maria Antonieta é que, muito provavelmente, ela teve um caso extraconjugal. Os historiadores não têm certeza se houve consumação do adultério de Maria Antonieta com o conde Axel Fersen, um militar sueco que prestava serviços para a França. No entanto, as cartas trocadas por ambos sugerem essa possibilidade. Em 12 de julho, ela recebeu um bilhete de Boehmer, o joalheiro da corte, agradecendo-lhe por ter comprado um colar e lembrando-lhe que a data do pagamento da primeira parcela se aproximava. Maria Antonieta não entendeu do que o bilhete tratava e acabou queimando-o. As investigações realizadas pela coroa apontaram que o cardeal, tentando aproximar-se de Maria Antonieta, havia sido enganado pela condessa Jeanne de la Motte-Valoise, que também foi presa e levada para a Bastilha. Durante algum tempo, a condessa fez ver ao cardeal que ela era amiga íntima da rainha, graças a uma longa correspondência falsa e um encontro ocorrido durante a noite nos jardins de Versalhes, onde a condessa contratou uma prostituta para que se passasse por Maria Antonieta. Boer estava convencido de que havia vendido o colar de diamantes à rainha, tendo o cardeal de Orham como avalista, a quem Maria Antonieta não dirigia a palavra há mais de uma década. Em agosto, Maria Antonieta exigiu um julgamento público para mostrar a todos que era inocente. Nesse meio tempo, a rainha cortou parte de suas despesas e adotou um estilo de trajar mais sóbrio e adequado a uma soberana. O rei, porém, caiu em depressão profunda e Maria Antonieta, que nunca havia aspirado ao poder, viu-se obrigada a abandonar sua vida frívola e tratar de assuntos de Estado. Surpreendentemente, a política da rainha revelou-se radicalmente anti-austríaca, demonstrando que sua principal preocupação era a estabilidade da França para o bem de seus herdeiros.
A redução dos gastos não melhorou sua popularidade, mas afastou-a de seus amigos e a população passou a compará-la a Fredegunda e Isabel da Baviera, as mais terríveis e odiadas rainhas da França. A morte do filho de Antonieta e Luís, o então Delfim, por tuberculose, que normalmente causaria comoção nacional, foi praticamente ignorada pelo povo francês, mais preocupado com as reuniões dos Estados Gerais e esperançosos de melhorias sociais. Abre aspas. Meu filho está morto e não parece importar a ninguém. Fecha aspas, exclamou a rainha. Quando o terceiro estado declarou uma Assembleia Nacional autoconstituída, surgiram rumores de que a rainha desejava banhar-se no sangue dos cidadãos. A vida dela sempre foi cercada de muitos rumores, especulações e ódio. Na verdade, nesse momento, a rainha encontrava-se em profunda depressão pela morte do seu filho. Aconteceu a tomada da Bastilha pelos revolucionários. Iniciara-se a Revolução Francesa. Maria Antonieta, mesmo angustiada por saber que sua vida corria perigo, decidiu ficar na França para ajudar o marido a restabelecer a tranquilidade. Embora o poder do rei tivesse sido progressivamente limitado pela Assembleia Constituinte, que então, sediada em Paris, passou a recrutar homens para a Guarda Nacional. Ela acreditava piamente no direito divino concedido aos reis por Deus para governar e em sua infalibilidade. A rainha permanecia confinada no palácio, raramente aparecia em público e vestia-se com simplicidade. Porém, sua atitude reservada foi interpretada negativamente e ela passou a ser acusada de frieza e distanciamento. Em 21 de junho de 1791, a família real tentou fugir para os Países Baixos austríacos, mas a poucos quilômetros da fronteira foi reconhecida, presa e levada de volta a Paris. Durante a viagem, foram atacados e insultados. A tentativa de fuga acabou por destruir a já abalada ideia de sacralidade da pessoa do rei. Em 10 de agosto, houve o mais sangrento ataque ao palácio, que marcou a derrocada e o final da monarquia francesa. Por ordem da Comuna, a família real foi transferida para a Torre do Templo, um antigo mosteiro dos Templários, utilizado à época como prisão. Os soberanos, seus filhos e a irmã do rei foram encarcerados. Poucos meses depois, iniciou-se o processo que condenou Luís XVI à morte na guilhotina. Após a morte do rei, a viúva Capeto, como Maria Antonieta passou a ser chamada, viveu vários meses em confinamento na torre do templo com sua filha Maria Teresa, sua cunhada Isabel e o Delfim, Luís XVII. A convenção acumulava petições pedindo a execução da ex-rainha e em 5 de outubro foi pronunciado um discurso contra ela, onde foi chamada a vergonha da humanidade e do seu sexo. Em um interrogatório preliminar, foi feita uma referência clara à sua acusação: alta traição. O processo baseava-se fundamentalmente em 3 acusações: esgotamento do Tesouro Nacional, negociações e correspondências secretas com o inimigo, no caso, a Áustria e monarquistas, e conspiração contra a segurança nacional e a política externa de Estado. O júri condenou-a por unanimidade à pena de morte. Maria Antonieta ouviu a sentença sem dizer uma palavra. Na manhã de 16 de outubro, Maria Antonieta, que havia sido proibida de vestir-se de preto, trajava um vestido branco, a cor do luto para as antigas rainhas da França. Em seguida, o carrasco, após cortar-lhe o cabelo até a altura da nuca, amarrou suas mãos às costas. A ex-rainha foi levada para fora da prisão e colocada no carro dos condenados à morte.
Às 12h15, a lâmina caiu sobre seu pescoço. O carrasco pegou sua cabeça ensanguentada e apresentou-a ao povo de Paris, que gritava: Viva a República! Libertado após a queda de Robespierre, Luís Carlos morreu em 8 de junho de 1795. Maria Teresa, por sua vez, foi libertada em dezembro de 1795, aos 17 anos de idade, graças a uma troca de prisioneiros entre a França e a Áustria. Em 1799, ela casou-se com seu primo, o Duque d'Angoulême. Quando ocorreu a restauração da monarquia e da dinastia de Bourbon na França, após a derrota de Napoleão, o rei Luís XVIII, cunhado de Maria Antonieta, transferiu seus restos mortais para a Basílica de Saint-Denis, perto de Paris, local de sepultura dos reis franceses. Por ordem dele, foram erguidas 2 capelas. A primeira, na Praça Luís XVI, marcou o lugar onde os restos mortais de Luís XVI e Maria Antonieta foram originalmente enterrados. A segunda capela foi erguida na cela de Maria Antonieta, onde na parede estão escritos os nomes dos 3 mártires reais, Luís XVI, Maria Antonieta e Madame Isabel. Há também nesta capela a transcrição de um trecho do testamento de Maria Antonieta, no que ela lembra aos filhos o que disse seu esposo Luís XVI sobre perdoar a todos por todo o mal que fizeram à sua família. E você, o que acha? Maria Antonieta foi realmente um algoz de seu povo, ou um mártir, uma vítima da revolução e da maldade e do ódio da sua corte? Te aguardo nos comentários. Obrigada pela sua companhia em mais um vídeo.